Olá, olá! Vamos para a nossa aula sobre reprodução. Lembrando, que a gente combinou que a gente vai focar em reprodução humana. A gente tem dois tipos de reproduções, que é a reprodução assexuada, que é a reprodução que não envolve sexo, e a reprodução sexuada, que é a reprodução em que, de alguma forma, você tem o encontro dos gametas e esses gametas vão ser fecundados. Então, essa é a diferença básica entre a reprodução assexuada e a assexuada e a sexuada. Uma não tem produção e encontro de gametas, enquanto a outra tem. A reprodução assexuada, você normalmente gera indivíduos geneticamente iguais, Você tem um indivíduo e esse indivíduo vai ficar se dividindo, por várias mitoses, e aí isso vai dar seres exatamente iguais a ele. Normalmente, a gente encontra a reprodução assexuada em seres unicelulares, Bactérias se desenvolvem por reprodução assexuada. E aí, os pluricelulares, na maioria das vezes, a reprodução dele vai ser sexuada, mas nem sempre. E aí, para você formar outro ser é formado por diversas divisões celulares, que é como eu já falei para vocês, que ocorre diversas mitoses, Então, você tem ele sofre mitose, forma dois, esses dois sofrem mitose, cada um forma dois, e aí, continuamente, esses seres são basicamente iguais, Eles são geneticamente muito iguais, a gente vai ver que algumas vezes pode ocorrer diferença, mas é pouquíssima. E aí, quais são os tipos de divisão divisão sexuada, assexuada que nós temos? A divisão binária, a bipartição, que algumas pessoas também chamam de cisparidade, a fragmentação, que algumas pessoas chamam de fissão, e o brotamento, que algumas pessoas chamam de geniparidade. Vou mostrar umas imagens para vocês desses tipos de reprodução. Então, a gente tem aqui a divisão binária. Você tinha a célula-mãe vai reproduzir o núcleo, então vai multiplicar o núcleo. Depois que você multiplicar o núcleo, aí você divide o citoplasma, e aí você tem duas células filhas. Essa reprodução, esse método, de dividir primeiro o núcleo e depois o citoplasma, chama divisão binária. Já a bipartição, o que você multiplica? Você multiplica o material genético. Então, você tem lá o material genético disperso no citoplasma, Lembra que bactérias, por exemplo, não tem núcleo. Aqui, o primeiro exemplo da divisão binária é uma ameba. Aqui, no segundo exemplo, que a gente está falando de partição, não tem núcleo, então não se reproduz, não se divide o núcleo, Você multiplica o material genético. Quando você multiplica o material genético, você vai lá e divide o citoplasma, e aí depois que você divide o citoplasma, você divide em dois. Isso é a bipartição. Entenderam a diferença entre divisão binária e bipartição? Elas são praticamente a mesma coisa, só que uma você tem a presença de núcleo. Se você tem a presença de núcleo, você vai primeiro dividir o núcleo. Poderia, dentro desse núcleo, por exemplo, dividir o material genético lá dentro, e aí se você multiplica o material genético e depois divide, seria uma bipartição. No caso da bipartição, você vai multiplicar o material genético, aí você multiplica o material genético e aí depois você divide o citoplasma. Então, são divisões que quando você olha, você fala é a mesma coisa, mas não é, são coisas diferentes. Então, divisão binária, bipartição. Vamos ver os outros dois exemplos que eu falei para vocês. A gente tem aqui embaixo a fragmentação. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma planária. É um plateuminto, um verme achatado. A gente vai ver sobre isso no segundo ano. Você tem um plateuminto, você corta essa planária aqui, ó. Vou fazer um corte. A planária vai se restabelecer, então ela vai, aquela partezinha, a cauda dela, vai voltar a existir. Normalmente não do mesmo tamanho, a gente vê aqui que ela ficou até um pouquinho menor. E essa partezinha que eu cortei vai formar uma outra planária. Também menor, mas é a mesma planária. São duas planárias, mas o material genético delas é exatamente igual, porque eu peguei uma parte de uma para formar a outra. Então, isso é fragmentação. A gente veria no microscópio, uma planária, e aí a gente faria com um exemplo só, por questão de bioética,
mas a gente cortaria uma e aí vocês iam vendo. Depois de 2 horas, praticamente, você já tem uma outra planarinha formada. Era um dos nossos experimentos das aulas presenciais. Aqui a gente tem o brotamento. Brotamento aqui eu dei o exemplo para vocês de esponja do mar, mas ela pode acontecer, e é muito comum a gente ver, em plantas que a gente tem em casa, suculentas. Você pega uma folha da suculenta e planta essa folha, e aí você tem uma outra suculenta. Elas são exatamente iguais. Então aqui, ó, você tem uma esponja, essa esponja vai formar um broto aqui, ó. Esse broto vai se soltar e vai formar uma outra esponja. Eles não são o mesmo indivíduo, são indivíduos diferentes. Então, você tem 2 indivíduos. Você teve a reprodução do indivíduo. Você tinha um indivíduo e foi para 2. Reproduziu os indivíduos de forma assexuada. Não teve encontro de gametas aqui. Já na reprodução sexuada, né? Na maioria das espécies pluricelulares, a gente tem reprodução sexuada. Como eu já disse, não vai ser todas as espécies, só porque ela é pluricelular que ela vai ser sexuada, não. A gente tem exemplos de assexuada, que a gente vai ver mais pra frente. A gente tem espécies, por exemplo, que se reproduzem assexuadamente. E aí, esporadicamente, elas se reproduzem sexuadamente, elas têm um período de 2 em 2 anos, vai ocorrer dentro dessa espécie aqui uma reprodução sexuada. Por que isso? Para aumentar a variabilidade genética. Se você ficar com aqueles montes de seres exatamente igual, a chance deles morrerem é muito grande. Na reprodução sexuada, a gente vai ter formação de gametas, que a gente chama de gametogênese, e a gente vai ter também a fecundação. Gametogênese, a gente vai falar rapidamente, mas a gente já viu, né? Quando a gente falou de meiose, a gente falou da produção de gametas. Normalmente, na reprodução sexuada, você envolve 2 indivíduos. Então, você tem lá a fêmea, que vai produzir os óvulos, e o macho, que vai produzir os espermatozoides. A gametogênese, que é a formação de gametas, ela vai ocorrer nas glândulas sexuais ou nas gônadas. Então, você tem os espermatozoides, que são produzidos por espermatogênese. Então, a gametogênese, que produz espermatozoide, é a espermatogênese, que vai ocorrer lá nos testículos, né? Você vai ter a multiplicação. Qual vai ser essa fase, né? A gente vai ter lá a meiose. E aí, os espermatozoides eles vão se multiplicar através de meiose, vão crescer, vão ficar maduros e depois eles vão se especializar em espermatozoides. Espermatozoides são células que têm muitas mitocôndrias porque eles precisam de muita energia. Vocês vão ver que eles precisam correr muito, então eles precisam de muita energia para poder correr esse muito. Então, elas são uma célula que tem muita mitocôndria. Os óvulos, eles são produzidos por ovogênese, né? A gametogênese que produz os óvulos é a ovogênese, e eles são produzidos lá nos ovários. Lembrando que os óvulos, eles são produzidos enquanto a gente ainda é um embrião. Então, quando você se diferenciou lá, quando a gente vai ver embriogênese, então, quando você vai se diferenciar em ser um corpo feminino, você vai produzir já esses óvulos. É até por causa disso que as mulheres têm filho até mais ou menos 40 anos, porque os óvulos estão lá desde que ela nasceu. E aí esses óvulos vão acabar envelhecendo. Então, quando tem 40 anos, esses óvulos começam a ficar inviáveis. Eles não são produzidos diferente do espermatozoide, que é produzido ali naquele momento. Os óvulos eles estão com a gente desde sempre. A gente já nasceu com esses óvulos dentro da gente. Os óvulos não passam pela fase de especialização. Eles se multiplicam, né, através de meiose. Eles crescem e vão se maturar lá. E aí a maturação ela só ocorre no momento em que a gente entra no estágio de reprodução, né? Quando a gente somos mulheres, a gente passa, né, a ser, como eu posso dizer, férteis. A gente vai começar a ter ali a nossa menstruação e a gente já está no período reprodutivo. É aí que vai iniciar a maturação dos nossos óvulos, mas eles já estão lá dentro. A reprodução sexuada, ela tem maior gasto tanto de tempo quanto de energia, então você pensa lá numa divisão binária, por exemplo.
Você pega uma bactéria em 2 horas, você já reproduziu, sei lá, milhares de bactérias. Então, isso é um tempo muito mais rápido, né? Se a gente pensar na espécie humana, por exemplo, para você se reproduzir, você gasta 9 meses em média, né? Algumas pessoas um pouquinho mais, outras pessoas um pouquinho menos, mas a média são 9 meses. Você tem que produzir gametas. Então, é gasto de energia também, né? Para produzir gametas. Você tem que encontrar parceiros, e esse encontro de parceiros não se dá só na espécie humana, né? A gente tem vários estudos de comportamento animal, que a gente vê, por exemplo, os passarinhos cantando para poder atrair a fêmea, a gente tem animal que faz dança para poder atrair a fêmea, então isso, né, é gasto de tempo e gasto de energia. Depois que você encontrou o parceiro, você precisa copular. Nem sempre essa cópula, na primeira cópula dá certo. Nem sempre você engravida na primeira cópula, né? Gasto de energia, gasto de tempo. E aí isso tudo, né, vai ser para você desenvolver novos indivíduos. Na reprodução assexuada, você tem uma grande quantidade de indivíduos. Então, pensar lá na fragmentação. Eu pego uma planária e corto, tenho 2. Eu pego outra planária e corto, tenho mais 2. Então, seja lá o tipo de reprodução assexuada que eu escolher, lembrando que eu falei de 4 tipos, mas a gente tem mais tipos de reprodução assexuada, eu falei dos 4 mais comentados. Mas seja o tipo de reprodução assexuada que a gente escolher, a gente vai desenvolver novos indivíduos numa quantidade muito grande, muito mais rápido. Então, aqui, curto intervalo de tempo. E a gente, normalmente, para fazer reprodução assexuada, a gente não gasta energia, né? Gasta energia, mas se você pensar na reprodução sexuada, você tem na reprodução assexuada um gasto de energia mínimo. Então, por que, né? Os seres, a grande maioria dos seres, eles fazem reprodução sexuada e não reprodução assexuada? A gente acredita que seja por causa da variedade genética ser muito grande. Por quê? Porque quando você vai formar gametas, vocês lembram lá da meiose? Então, a gente tem lá ocorrendo a meiose. Se a meiose ocorresse por si só, a gente teria 2 gametas diferentes, né? Um diferente do outro, que iria se encontrar com outros 2 gametas diferentes. Mas a gente tem o crossing over. Então, por causa do crossing over, no final da nossa meiose, a gente tem 4 gametas nos óvulos femininos e 4 espermatozoides diferentes. E aí, a cada reprodução, né, a cada meiose que a gente tem, a gente vai formar 4 diferentes, e o encontro desses 4 diferentes com mais os outros 4 prováveis diferentes, eles vão dar uma variabilidade genética muito grande. A gente pode olhar, né? A gente tem pessoas que elas podem ser muito parecidas, mas elas têm diferenças. Se a gente olhar a genética das pessoas, elas são muito diferentes. Então, quando você forma esses gametas distintos, e esses gametas ainda, para fecundar, eles vão ter que se associar antes para poder ocorrer a fecundação, a gente vai perceber dentro da espécie humana e dentro de todas as espécies que se reproduzem sexuadamente uma variabilidade genética muito grande. E aí, qual que é, né, a principal causa, né? A variabilidade genética, ela é ótima por causa de muitas coisas, mas uma coisa que os estudiosos acreditam muito que os seres preferem gastar energia para se reproduzir sexuadamente é porque você protege aquela espécie contra doenças. Então, vamos lá. Vamos pensar no Covid-19, por exemplo, que é o que a gente tem aí agora. Se nós fôssemos exatamente todos iguais, e o Covid-19 geneticamente iguais, e o Covid-19 tivesse atingido uma pessoa lá na China e matado essa pessoa, ele teria matado todo o resto da população humana. Todos. Porque se a gente é exatamente igual, o vírus, quando chegasse na gente, se matou um, vai matar todo mundo. Como a gente é muito variável geneticamente, como nós somos muito diferentes, nossa genética é muito diferente, isso faz com que o Covid-19 mate algumas pessoas e outras não, porque a genética de algumas pessoas vai conseguir lidar melhor com aquele vírus dentro do corpo dela do que quando ela não tem aquele corpo. Então, variabilidade genética é importantíssimo para a manutenção da espécie. A gente teria tido
a espécie humana, ela provavelmente já teria sido extinta se a gente não tivesse uma variabilidade genética dentro da nossa espécie. Vou colocar aqui para vocês um videozinho mostrando a fecundação. Então, a gente tem lá, né, a gente vai produzir o gameta feminino, vai produzir o gameta masculino, que é o nosso óvulo, e o nosso espermatozoide. Esse óvulo vai se desenvolver, né, vai maturar, vai formar o ovócito 2, e aí o espermatozoide vai ter que encontrar esse ovócito 2. Como que isso ocorre? Vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Vocês viram porque é diferente, né, das espécies animais. Então, por exemplo, uma cadela, por exemplo, às vezes ela tem 6, 7 filhotes. Espécie humana não, né? Normalmente a gente tem um filhote só. Por quê? Porque na hora que o espermatozoide entra lá dentro, que ele atravessa lá aquela camada, se fecha e ninguém mais entra. Qual que é o método para poder ocorrer gêmeos, então, na espécie humana? Duas formas. A primeira, ou 2 espermatozoides chegaram exatamente juntos lá dentro do óvulo, e aí, tipo, não tem como você ter controle, ou os espermatozoides, e aí é quando você tem, né, pessoas que a gente fala que é de placentas diferentes, ou quando você tem lá um espermatozoide só que chegou e no momento da reprodução vai se reproduzir mais de uma vez. A nossa fecundação, que é essa que a gente acabou de ver, né, que é esse encontro do óvulo com o espermatozoide, ela pode ser uma fecundação externa. Quais são os seres que fazem fecundação interna? Invertebrados aquáticos, peixes e anfíbios. Normalmente é nesses grupos que acontecem, né? Você tem o macho e a fêmea, eles lançam os gametas na água, né? Pensa em peixe, por exemplo, o sapo e a perereca. O sapo e a perereca não, né? O sapo fêmea e o sapo macho solta os espermatozoides lá dentro e esse encontro ocorre fora do corpo. Quando vocês acharem que ser humano, por exemplo, produz muito espermatozoide, é porque vocês não têm noção da quantidade de espermatozoide que precisa produzir um sapo, por exemplo. Porque pensa bem, quando o ser humano ele joga aquele monte de espermatozoide lá dentro do corpo da mulher já, a gente viu que tem uma série de coisas que faz com que o espermatozoide não chegue. Mas tem um monte de espermatozoide para poder chegar, né? E aí, tipo, ele já tá lá dentro. Agora, pensa isso ser lançado na água e eles terem que se encontrar na água. Se a gente viu aquele esforço todo que o espermatozoide faz para chegar até o óvulo, imagina isso, né, sendo jogado dentro da água e eles tendo que se encontrar. Então, a quantidade de espermatozoides, né, a quantidade de gametas, tanto de espermatozoide quanto de óvulo, por esses seres de fecundação externa é muito maior. Eles precisam produzir muito mais gametas do que quem faz fecundação interna. Então, a fecundação externa é sempre que a fecundação ocorrer fora do corpo. A fecundação interna, que normalmente acontece em répteis, aves, mamíferos, a gente tem alguns invertebrados também, e tem alguns animais aquáticos que também preferem fecundação interna. Os gametas são lançados no sistema genital feminino, né? Que é o que acontece, por exemplo, quando o homem coloca o pênis lá dentro da vagina da mulher e aí ele libera os espermatozoides, né? Já está dentro do corpo. Essa fecundação interna ela foi importantíssima para a evolução das espécies. Por quê? Porque você vai adaptar melhor ao meio ambiente terrestre. Então, os gametas, por exemplo, dentro da água, eles estão lá protegidos pela água e eles não vão, por exemplo, se desidratar. No entanto, se você liberar um espermatozoide lá, por exemplo, do homem, vamos pôr no chão, liberou lá no chão e a mulher tivesse que se esfregar lá para poder colocar esse espermatozoide para cima. A chance desses espermatozoides morrerem por desidratação seria muito maior. E aí tem o lance que eu falei, que é da economia de número de óvulos, né? Você precisa reproduzir muito menos óvulos e espermatozoides também, né? Você produz muito menos gametas na fecundação interna, principalmente óvulos. Mas você produz menos espermatozoides também do que a quantidade de quem vai ter que fazer uma fecundação externa.
Eu coloquei aqui 2 pontos que é para vocês pesquisarem mesmo, se vocês quiserem saber mais. Mas a gente tem um tipo de reprodução assexuada que a gente chama de conjugação, que você tem troca de material genético. Lembra que eu falei lá que de tempos em tempos os animais assexuados, eles precisam fazer reprodução sexuada para eles não entrarem em extinção muito mais rápido? Então, o que eles fazem? Conjugação. Duas bactérias, por exemplo, encostam uma na outra, e aí eles trocam material genético, e aí vai cada um pro seu canto, e elas se reproduzem lá por bipartição ou por cisparidade. Então, de tempos em tempos, os animais que fazem reprodução sexuada reprodução assexuada e só fazem reprodução assexuada, de tempos em tempos eles fazem conjugação, que é para poder juntar, para poder aumentar essa variabilidade ali dentro da espécie. A gente tem um outro tipo de reprodução assexuada que chama paternogênese. A paternogênese, ela precisa de um gameta só, ela não precisa de 2 gametas. A gente tem isso muito comum em um monte de espécies, mas as abelhas, por exemplo, elas se reproduzem assim. Então, você tem lá uma abelha que se junta com... uma abelha fêmea que se junta com uma abelha macho, troca gametas, se fecunda e se reproduz. E aí você tem o que a gente chama de geração sexuada, que é a geração que veio de encontro de gametas. E aí as fêmeas dessa espécie, elas formam o óvulo delas, e aí esse óvulo delas é capaz de formar um outro ser sem a presença sem a presença do espermatozoide. E aí eles vão ser haploides, né? Porque lá para formar a gente teve diploide, né? Você junta um N com outro 2N, né? Então você tem um gameta que foi produzido por meiose. Então ele tem a metade do número de genes daquela espécie, então ele é só N. E você tem uma outra lá, o espermatozoide também, que formou N. Quando você junta, você forma um indivíduo 2N, né? Que é a fecundação, ela junta dois núcleos, ela funde 2 núcleos, né? Então você vai ter o indivíduo 2N. Quando você tem esse indivíduo 2N que forma um gameta lá, forma o óvulo, e esse óvulo forma um outro ser sem ele ter sido fecundado, esse indivíduo, esse ser sem ter sido fecundado, vai ser só ele também. Então ele vai ser haploide, né? Ele não vai ter o dobro do número, vai ter a metade. Então, isso tem espécies que acontecem e são muito comuns. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês são a abelha, elas têm lá paternogênese. Então, elas fazem uma geração sexuada, outra geração assexuada, uma sexuada e outra sexuada. E elas fazem a sexuada principalmente quando elas estão com falta de macho ali, aconteceu alguma coisa e morreu muito macho, elas vão continuar se reproduzindo até que elas consigam estabelecer de novo estabelecer novamente o equilíbrio ali daquela comunidade. Era isso, né? A gente já falou, depois disso a gente precisava falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis e sobre os métodos contraceptivos, mas a gente já disse. A gente vai dizer nessa aula também sobre o sistema masculino e o sistema feminino, mas a gente vê isso no segundo ano, e aí eu achei que ia ficar muito repetitivo para vocês, então a gente vê lá no segundo ano, quando a gente vê todos os sistemas, a gente já vê isso, e aí quando a gente vê o sistema feminino, a gente vai falar sobre a menstruação, de como isso ocorre, então podem ficar calmos que a gente vai ver isso mais para frente. Era isso, muito obrigada, bom dia para todo mundo, até logo mais.